Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos agora de volta com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no seu 13º capítulo. Os versículos selecionados são do 11 ao 14, o fim desse texto aqui. Ele começa dizendo, o apóstolo Paulo: Fazei desta maneira, discernindo o tempo em que vivemos, pois que já é hora de despertardes do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A outra versão que eu tenho aqui do Almeida, ele diz que: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio acreditamos. É hora de acordarmos, é hora de despertarmos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele fala sobre alguns temas, mas o principal tema, né, o coração, por assim dizer, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. A justificação pela fé é o grande tema. Não tem nenhum teólogo respeitado aí, em termos acadêmicos, que para alcançar uma posição de renome não tenha produzido algum estudo sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa é o coração o coração dessa carta é a justificação pela fé. Como pode ser o homem pecador justificado diante de Deus? Como é possível alguém ser justo, apresentar-se como justo diante de Deus? Esse é o tema sobre o qual o apóstolo Paulo discorre. E o apóstolo Paulo, como quase todas as gerações de cristãos sobre a face da terra, acreditava que a redenção, que a consumação da salvação já realizada viria à tona naqueles dias. Os cristãos, de um modo geral, aguardam para as suas vidas, né, para o período em que estão vivos, essa expectativa, esse desejo, no que diz respeito à vinda do reino de Deus, ao retorno de Cristo Jesus. No tocante à vida do justificado, do eleito, do santificado, do predestinado, do salvo, do cristão, do crente, não importa o nome que você queira dar aos seguidores de Cristo Jesus. A recomendação do apóstolo Paulo é que é hora de acordar. Se nos dias do apóstolo a igreja precisava despertar do sono, ou seja, precisava retomar controle sobre a realidade, aceitar a vida, aceitar a realidade, aceitar os fatos, aceitar que vivemos num mundo injusto e imperfeito, acreditar que somos também injustos e imperfeitos, carentes, dependentes da graça de Deus nas nossas vidas. Sonhar é muito bom. Sonhar é saudável. Sonhar é recomendável. Tá bom? A capacidade de sonhar é algo dado por Deus ao ser humano e nós sonhamos, principalmente quando estamos dormindo. Fazê-lo acordados, despertos, é algo preocupante. É algo muito preocupante. Não podemos e não devemos confundir a realidade com as nossas expectativas em relação à vida. E o apóstolo Paulo fala para a igreja que precisamos discernir o tempo. E é tempo de ficar acordado, é tempo de ficar esperto, é tempo de prestar atenção. E ele continua dizendo: a noite vai passando e chegando ao seu final. O dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Há uma linguagem, obviamente, poética aqui nos escritos do apóstolo Paulo, mas ele está dizendo para a igreja de Roma, a igreja que existia naqueles dias na cidade de Roma, que o dia está chegando. E nessa linguagem poética, ele está falando do dia de Cristo Jesus, do retorno de Cristo Jesus. Viver acordado para o apóstolo Paulo é viver sob a luz
de Deus, sobre a luz da revelação da palavra de Deus. É viver sob a orientação de Cristo Jesus através do Evangelho de Cristo Jesus. E o que é importante? Abandonar as obras das trevas. Se você acha que o mundo de hoje está entulhado em práticas ocultistas, é porque você não tem um conhecimento histórico do que foi nos tempos passados. A medida da escravidão que a superstição e o ocultismo manteve as pessoas por longos períodos. Quando nós falamos da história chamada ocidental, a marcha do cristianismo através da Europa, nós falamos de um período também conhecido como Idade das Trevas. Idade das Trevas, em que a luz do Evangelho, mesmo sendo mínima, brilhou e iluminou mentes e corações, a ponto de produzir-se, não sem luta, não sem muito esforço, a ponto de produzir-se, a ponto de resultar em sociedades livres, muito mais livres. Nós reclamamos nos dias de hoje, reclamamos muito. Mas nós vivemos nos dias de hoje em que um pobre é uma pessoa. Um pobre é um cidadão. Ele tem direito a votar, ele tem direito a ser eleito. Isso pode não parecer muito, porque é algo normal, é algo comum. Mas, por longos períodos na história da humanidade, a grande maioria das pessoas, dos seres humanos, eram vendidas junto com as terras. O ser humano valia menos do que a grama. Tá bom? Valia menos que o pasto. O ser humano valia menos que os animais das propriedades. Essa é a história da humanidade. Dizer que tudo foi maravilha, que tudo foi bênção, tudo foi milagre, seria delírio. Mas dizer que tudo foi trevas e escuridão também seria uma abominação, seria negar a verdade do Evangelho. A luz do Evangelho tem iluminado ao longo da história multidões, multidões e mais multidões, e continua iluminando nos dias de hoje, ainda que estejamos passando por momentos confusos, mas a responsabilidade é totalmente nossa. A responsabilidade é nossa. Ah, mas nós vivemos numa democracia? A responsabilidade é nossa. Ah, mas a igreja, a responsabilidade é sempre nossa, porque permitimos, porque toleramos pessoas incompetentes e irresponsáveis permanecendo no poder. Esse é o princípio da corresponsabilidade. Ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, eu não gosto do beltrano. Não é questão de gostar. É uma questão de vivermos numa sociedade que pactuou um sistema de governo em que tanto o eleito quanto os eleitores são coparticipantes dos sucessos e dos fracassos daqueles que ocupam a situação de poder. Isso na vida pública, na política, isso também na vida eclesiástica, na vida religiosa. Não importando qual seja o sistema de governo que a igreja tenha adotado, que a igreja que você participe tenha adotado, você é corresponsável, sim, você é. Nós somos. Tem os escritos aí de um rabino, já era para eu ter começado, mas a saúde me impediu, mas ele me ganhou por algumas pontuações muito equilibradas e coerentes. Shalom, Ariel Shalom. Deixa eu ter certeza aqui para não falar besteira. O nome do rabino é Shalom Arush. Shalom Arush. O Ariel é o do Instituto do Templo. Rabino Shalom Arush. Fala sobre como sair das dívidas, do problema do endividamento da sociedade. Ele fala dessa corresponsabilidade ou coparticipação. Então, de um modo geral, nós brasileiros somos corresponsáveis pela situação em que anda o Brasil. Ponto. Não é uma questão de chorar, reclamar ou sair quebrando tudo. É uma questão de decidir melhor e de orar um pouco mais, de confiar mais em Deus e não nesses que são apresentados como soluções de Deus, tá? Porque não o são, nunca o foram.
Vamos preparar também para falar algo sobre a mentira. Porque a mentira é uma marca satânica, diabólica, demoníaca. Eu acredito que o mais terrível dos pecados é a mentira. É a mentira, tá bom? Porque o diabo é o pai da mentira. O mentiroso é filho do diabo. E não dá para tirar desse indivíduo essa mancha. A menos que ele se arrependa, a menos que ele se volte para Deus. Tá, mas isso daí não é responsabilidade nossa. Se ele quiser se arrepender, que se arrependa. Se não quiser, que siga o seu caminho. O fato é que o mentiroso não é capaz de consertar os seus próprios erros, assim como a maioria dos pecadores. Então, não há pecado pior do que a mentira. Ele é o princípio de todos os outros, porque ele é a negação do pecado. Não, pecado não existe. Daí foi inventado só para deixar as pessoas tristes aí, só para manter as pessoas acorrentadas a estes ou a aqueles costumes. As obras das trevas, a superstição, devem ser abandonadas. O ocultismo devem ser abandonados. Mas, Marco, falar isso para cristãos, as pessoas que ouvem, que participam, são cristãos. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Tem ocultismo nas manifestações cristãs atuais? Tem. Tem superstição? Tem. Tem idolatria? Tem. Tem mentiras? Tem. O que a Bíblia nos diz em relação a isso? É hora de abandonarmos essas coisas. É hora de abandonarmos essas práticas, porque essas ilusões, essas fantasias, esses delírios corrompem a alma, corrompem o espírito, corrompem a consciência, acabam conduzindo a pessoa à perdição. Abandonar, perdão, abandonar as obras das trevas é um passo, mas ele só é bem sucedido a partir do momento em que a pessoa automaticamente decide revestir-se da armadura da luz, da verdade, do evangelho de Cristo Jesus. Tá? O simples abandono, que já é algo muito bom, muito importante, não é propriamente uma garantia. A libertação, o livramento, a cura, a redenção, a salvação está no fato de ser revestido pela verdade, revestido pelo Espírito Santo, tornar-se habitação do Espírito Santo, ou fazer parte dessa habitação do Espírito Santo no corpo de Cristo. Vivamos de modo. Aí as coisas espirituais, né? Alguns estão sempre procurando um meio de alcançar o céu, de visões celestiais, de anjos, de visões futurísticas, de revelações do passado, ou isso e aquilo. Mas na Bíblia, na palavra de Deus, o campo de batalha do cristão é a realidade, é o mundo, é a vida comum, é a vida ordinário, comum, é a vida comum a todos, é a realidade que afeta a todos. Vivamos de modo decente, como em plena luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavenças e invejas. Inveja está aí, né? É outro pecado terrível. Tudo isso que o apóstolo Paulo está falando, todas essas referências que ele está dizendo, faziam parte dos cultos pagãos daquela época, tá bom? Daquele período. Os cultos pagãos, nos mais diversos níveis, envolviam todos esses pecados, todas essas grosserias, todas essas abominações, tá? O apóstolo Paulo está falando para uma igreja que surgiu na capital de um império, do Império Romano, em Roma, que estava cercada por todo esse ambiente de espiritualidade pagã. A própria cidade era como uma cidade, como se fosse a cidade dos deuses, os imperadores, quando mortos, ascendiam à posição de deuses, e quando vivos, não raramente exigiam ou sugeriam ser como que adorados ou cultuados como deuses.
Mudou muito de lá para cá? Mudou muito, graças ao bom Deus. Mudou, mas a maldade, a malignidade dos atos, dos pensamentos e das ações humanas mantém a muitos escravizados a tudo isso que o apóstolo Paulo descreveu, que nós não vamos entrar em detalhes porque não edificam em absolutamente nada. Mas a palavra de Deus é verdadeira. Então, lendo a palavra de Deus e olhando aqui, lendo a palavra de Deus e olhando ali, lendo a palavra de Deus e olhando lá, no ambiente de poder político, no ambiente de poder econômico, no ambiente de poder eclesiástico, você acaba encontrando tudo isso aqui. E você vai dizer, não é que a Bíblia tem razão, não é que a Bíblia está certa. A questão não é tanto no tocante ao quanto a Bíblia tem razão ou ao quanto a Bíblia está certa no que diz respeito à corrupção do gênero humano, do comportamento humano, do caráter. A questão é, a Bíblia declara que é possível libertar-se desse ambiente, desse mundo, dessa depravação. É possível, é desejável. E o convite do apóstolo Paulo é esse. De modo algum, vocês, igreja, devem seguir esse caminho do qual vocês foram libertos pelo evangelho da verdade, pelo evangelho da luz. O evangelho deve ser proclamado dia e noite, mas ele é comparado à luz. O que nós vivemos de dia e de noite deve ter o mesmo padrão. Devemos viver à meia-noite como se fosse ao meio-dia, às 3 da manhã, como se fosse a plena luz do dia. Não, ele está aqui dizendo que a duplicidade de vida é inaceitável. A duplicidade de caráter, a duplicidade de valores é inaceitável diante de Deus. Ao contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Quando fala dos desejos da carne, invariavelmente, por conta de alguns aí brilhantes, entusiasmados, empolgados pregadores, nós invariavelmente, e tem até um livro também, A Carne, que você estuda no ensino médio da literatura brasileira, foi um pastor que veio para o Brasil, se eu não me engano ele era imigrante, um pastor que escreveu A Carne, né? Eu nunca cheguei a ler o livro, eu li sobre o livro. Mas quando se fala desejos da carne, as pessoas estão sempre pensando nas questões sexuais, né? No ímpeto sexual. O ímpeto sexual é algo inerente à condição humana. É, a sexualidade é inerente ao ser humano, tá bom? É uma das forças motoras, motivadoras da humanidade, por conta do seu caráter reprodutivo. Se não fosse o ímpeto sexual, a humanidade teria desaparecido. E, e toda vez que se fala em desejo da carne, as pessoas pensam sempre em adultério, obviamente, e fornicação tem vários nomes para a mesma coisa, né? Nas chamadas relações sexuais ilícitas. Mas os desejos da carne, se você parar para prestar atenção no pensamento e na explanação do apóstolo Paulo, diz respeito à vida voltada para si, ou seja, o egoísmo, o egocentrismo, aquele indivíduo, aquela pessoa cuja motivação é a autossatisfação. É sempre o seu próprio prazer, o seu próprio deleite, o que não está limitado, que não está circunstanciado à questão sexual, muito embora corram paralelamente. Mas há muitos outros pecados aqui, além do que os chamados pecados carnais. Mas o importante desse texto aqui, a salvação está próxima, desperte do sono, é um chamado para vivermos em sobriedade. Estou aqui usando o argumento aí de um outro pregador. Vivermos despertos, vivermos acordados, vivermos prestando atenção no mundo, na realidade. Não como aquelas pessoas entorpecidas
embriagadas, envolvidas nos seus próprios prazeres e ambições, porque essas palavras têm diversos níveis de aplicação. Os mais grosseiros são aqueles que estão sempre na mente das pessoas. Mas quando você coloca isso diante da palavra de Deus e passa a analisar as expressões dos apóstolos em relação aos vários níveis de comportamento do ser humano, você acaba percebendo que isso descreve um caráter corrompido e contaminado de um indivíduo, de um grupo, de uma sociedade egoísta, voltada para o egoísmo, voltados para o egocentrismo, o amor a si mesmo, e não o amor a Deus. Quando o homem ama a si mesmo, ele tenta ocupar no coração, na alma, no espírito, o espaço que pertence a Deus, a devoção a si mesmo, né? O excesso de zelo por si, de cuidado por si. Eu me amo, se ama até demais, se ama até demais, a ponto de viver entorpecido, negando a própria natureza e a própria condição. Isso acontece no ambiente religioso, isso acontece no ambiente de espiritualidade. Esses delírios costumam acontecer sim, e acontecem com muita frequência, quando as pessoas renunciam à realidade, tá? Esse nível de renúncia pode se tornar preocupante à medida em que a pessoa passa a viver como que numa realidade paralela. Às vezes, passa ou transmite ares de espiritualidade, de comunhão, de unção ou de poder. Mas, normalmente, invariavelmente, são apenas delírios, é apenas fantasia, são somente corrupções mentais. A palavra de Deus nos chama para a urgência de vivermos de maneira sóbria em relação à nossa fé e aceitarmos que a nossa fé deve conduzir as nossas vidas durante o dia e durante a noite, durante o trabalho e durante o repouso. Vivemos para Deus. Tão importante quanto abandonar as obras das trevas, a superstição, o ocultismo, é o permitir ser revestido pela armadura da luz. Ele está falando do Espírito Santo, tá bom? Está falando da presença do Espírito Santo, que, pela sua própria ação e pela palavra de Deus, nos conduz no caminho correto, no caminho chamado, no caminho da retidão, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo, revestindo-nos do Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que a camiseta com frases, ou um crucifixo, ou tem gente pondo pomba também, falando que é... Tudo bem, viva como quiser. Muito mais importante do que as expressões visíveis é permitir que o nosso caráter seja moldado pela palavra de Deus e que o nosso viver seja guiado pelo Espírito de Deus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.